Boa noite, irmãos. Eu quero desejar a todos aí um feliz ano novo. Hoje estamos impedidos de fazer o nosso culto no templo, por prudência, por ocasião aí desses dias aí de maior aglomeração, mas não estamos impossibilitados de termos uma conexão espiritual agora. Aliás, esse é o meu tema, conexão. Eu escolhi essa palavra em substituição à palavra solidariedade, porque eu penso que conexão comunica bem o que nós precisamos ter agora no ano de 2021. Precisamos estar ligados, vinculados, sentindo todos o mesmo, trabalhando todos para o mesmo propósito, se alegrando juntos, chorando juntos também. O texto de início está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 48 a 50. Observe nesse texto a profunda conexão de Jeremias com a sua cidade, com o povo da sua cidade. Ele diz o seguinte: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. Existe aqui uma força de linguagem, uma fala poética. É lógico que não caem rios de lágrimas dos olhos dele. É lógico que os olhos deles não choram sem parar, sem nenhum descanso, mas é uma forma poética de dizer que ele chora muito, que ele sente muito pela destruição do seu povo. E ele está comprometido e conectado com o seu povo para até quando for necessário. Ele diz que ele está assim porque está conectado, sofre a dor do povo. Ele ficará assim até que o Senhor contemple do céu e veja. É uma maneira dele falar até que Deus mude a sorte do povo dele. Então, conexão. Eu quero falar sobre conexão. Uma palavra que comunica facilmente porque é da ordem aí da tecnologia, da rede. Você observa as pessoas num lugar público, num lugar de trabalho, elas ficam desesperadas quando a conexão deles com a rede cai, quando a conexão está ruim, quando a conexão está falha. E trazendo isso para a nossa espiritualidade, como que é que nós ficamos quando a nossa conexão com os irmãos não está boa, ou mesmo não existe? Ou a nossa conexão com o Filho de Deus não está boa, está falha? Será que nós se preocupamos tanto quanto quando estamos sem conexão com a rede, com a internet? Conexão, irmãos, nós precisamos ter conexão no ano de 2021 com Cristo e com uns com os outros. Jeremias dedicou sua vida a avisar os judeus que se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles seriam levados cativos para a Babilônia, onde passariam 70 anos. Ele realmente dedicou a sua vida, ele passou por mais de 20 anos profetizando, e não teve esse aspecto do sucesso de ver as pessoas convertidas à sua profecia. As pessoas permaneceram na sua rebeldia e foram castigadas por Deus. E agora que as suas profecias estão cumpridas, ele vai registrar no livro de Lamentações a sua profunda tristeza pelo povo. E Jeremias não foi entre o seu povo também honrado como profeta, ele foi bastante perseguido. Então ele poderia guardar uma espécie de fala vingativa do povo, guardar amargura, guardar raiva porque ele foi rejeitado. Isso é muito comum. As pessoas às vezes começam a pregar o evangelho para alguém,
convidar para assistir um culto, para alguma coisa, e como a pessoa constantemente rejeita, ela fica ali meio que com raiva, fica meio frustrada, e não é um sentimento bom. Deixe isso. Porque agora Jeremias poderia dizer assim, agora que o povo está pagando pelos seus pecados, dizer: olha, eu avisei, vocês não deram razão, bem feito, vocês não quiseram ouvir, que vocês paguem o preço dos seus pecados. Mas as suas palavras não carregam um tom de quem se satisfaz com o que vê, porque a sua profecia foi apenas expressão de verdade em amor. Então ele não ficou amargurado porque não foi correspondido. O amor é essa entrega que não espera nada em troca, embora mereça uma resposta digna. E embora ele tenha sido rejeitado pelo povo, as suas profecias estão todas cumpridas, ele está conectado com o seu povo e conectado com Deus. Então ele permanece diante de Deus pelo povo. É o que nós lemos na última fala dele: até que o Senhor contemple dos céus e veja. Então ele tem uma ótima conexão, um sinal altíssimo com a cidade, com o seu povo, conectado com o que tem valor. E eu penso que o meu problema, o seu problema, pode não ser falta de conexão com o que tem valor, com Cristo e com o seu povo. Pode ser justamente conexão errada. A gente está se conectando em alguma coisa errada que impede a conexão correta. A gente se conecta a coisas erradas. Você pode estar mais conectado com a rede social fria, vazia, frívola, do que com causas de maior valor. Você pode se conectar mais com um pet do que com um morador da sua casa. Pode se conectar mais com uma série do que com a palavra de Deus. Conexão errada. Às vezes a gente está assim acessando a internet e conecta uma rede errada, que é falha, que nos atrapalha, e precisa derrubar essa conexão para estabelecer conexões corretas. E conexões corretas que fazem a gente experimentar a solidariedade. Que Jeremias participa do sofrimento do seu povo. Ele não é indiferente. A sorte dele foi um pouquinho melhor que de alguns. Alguns foram levados cativos, mas ele ficou com outros pobres na cidade. A cidade está destruída, mas ele sente a dor do povo. Sente com lamento, lamenta. É um livro de lamento, Lamentações de Jeremias, com lágrimas e com oração, compromisso de estar diante de Deus pelo povo, profundamente conectado com Deus e com o seu povo, não indiferente. A conexão de Jeremias, ele não está conectado numa rede errada, a conexão dele não está falha, não caiu, ela é boa, ela está funcionando bem, ele tem sinal. E interessante que a sua conexão com o povo, com a cidade, vem antes até da sua individualidade. Antes de pensar em si, ele pensa no povo. Se você tiver aí o cuidado, a dedicação de ler os 5 capítulos de Jeremias, de Lamentações, você vai investir aí uns 20 minutos do seu tempo, você vai perceber que muito antes dele apresentar a sua causa a Deus, a sua causa, a sua dor pessoal, ministerial, ele apresenta a causa do povo. Ele começa falando da causa do povo a Deus, por isso que ele está diante de Deus, para que Deus contemple e veja, e só lá pelo meio do capítulo 3, que ele vai falar a respeito de si mesmo e voltar para falar a causa do povo. Então, conexão com um Deus e conexão com o próximo, conexão com o povo de Deus também, quebra o nosso egoísmo, a nossa individualidade, derruba essa rede ruim de egoísmo, de individualidade, que às vezes você está conectado apenas consigo mesmo, com os seus próprios
interesses, e o meu apelo em Cristo é que você volte a ter uma excelente conexão com Cristo, uma excelente conexão com os irmãos, com as pessoas, restabeleça a sua conexão em 2021. Solidariedade, conexão é fundamental em meio a toda a calamidade que nós estamos vivendo. O discípulo de Cristo, você que se intitula discípulo de Cristo, não pode falar assim, graças a Deus esse ano foi bom para mim, porque a nossa conversão envolve a não pensar mais em mim, no eu, envolve a pensar no nós. E quando você olha para o nós, o ano não foi bom, o ano não foi bom, o ano trouxe muita calamidade, muita dor, e a gente deve estar como Jeremias, solidário à cidade, ao país, ao mundo, à raça humana que está sofrendo com esse vírus, em lágrimas, externalizadas ou não, e diante de Deus, até que Ele olhe dos céus, contempla e veja e mude esse quadro. Não é que o eu tem que deixar de existir, mas ele não é mais a prioridade exclusiva do discípulo de Cristo. Veja só que nós reclamamos a limitação do convívio, queremos pleno convívio, queremos aglomeração, queremos distanciamento zero, mas você já parou para refletir se o nosso convívio, a nossa proximidade física, se ela é fruto da nossa conexão? Se a proximidade física é fruto da nossa conexão, porque eu posso estar aqui com alguém do meu lado, com um distanciamento zero, colado comigo, e posso estar desconectado dessa pessoa no coração, no ambiente do coração, por causa de algo que eu não perdoei, por causa de uma amargura, por causa de algum maltrato, distrato que eu sofri. Eu posso estar só um convívio, sem distanciamento, mas sem conexão. E a gente estar próximo sem conexão é celebrar o individualismo acompanhado. Você poderia ver isso na igreja de Corinto. Todo mundo se reuniu para a ceia. Não havia isolamento, não havia distanciamento nenhum. Está todo mundo lá, mas todo mundo desconectado. Cada um comendo a sua própria ceia acompanhado. Vou repetir, cada um comendo a sua própria ceia acompanhado. Você pode, na sua família, sentar na mesa para comer a sua própria comida acompanhado, sem comunhão, sem conexão. Não existe isolamento, não existe distanciamento, está todo mundo pertinho ao mesmo tempo que está todo mundo distante. Então, um apelo de Deus a nós é restabeleça, melhore a sua conexão com Deus e com o próximo. E quando você se conectar melhor com Deus, você vai saber porque você estará conectado melhor com o próximo. E conexão é um benefício que ser membro de uma igreja local proporciona. Ao sermos batizados ou aceitos como membros em uma comunidade local, o que nós estamos dizendo? Nós estamos publicando solenemente, em uma aliança escrita, lavrado numa ata, diante de um conjunto de pessoas, de uma assembleia, que nós queremos assumir com aquele grupo de pessoas diante de Deus, o compromisso de cuidarmos uns dos outros materialmente e espiritualmente, que nós estamos dispostos a se conectar àquelas pessoas. Mas e aí, desde que você se batizou, desde que você desejou ser membro, você ainda permanece conectado? Ou houve aí alguma interferência, alguma coisa aconteceu e sua conexão caiu? Restabeleça a sua conexão. E eu quero afirmar aqui que o isolamento social, ele dificulta
algumas coisas, mas ele não é um impedimento absoluto a termos conexão com as pessoas e sermos frutíferos em Cristo. Ele dificulta, mas ele não impede. Você não venha me dizer, eu não vou aceitar você justificar a sua esterilidade espiritual, a sua infrutividade por causa da pandemia. Dizer que se não fosse a pandemia, a gente teria trabalhado mais para Deus, porque a epidemia pode ter sido, com as suas consequências, um impedimento, mas não pode ser uma impossibilidade. Pode ser um impedimento, mas não pode ser uma impossibilidade. A impossibilidade existe em nós, o impedimento existe fora de nós. E as nossas impossibilidades de sermos frutíferos, que para nós é impossível ser frutífero, sabia disso? Para você, em você mesmo, é impossível ser frutífero. Quer você encontre um impedimento ou não, isso é impossível. As nossas impossibilidades são vencidas pela nossa conexão com Cristo e com o seu povo. E não um ou outro. Com os dois, com Cristo e com o seu povo. Se você se conecta com Deus, você se conecta automaticamente com o seu povo. Você se conecta com o próximo. Porque o amor a Deus se reflete no amor ao próximo. Quanto mais você está conectado com Cristo, mais você se conecta ao seu povo, mais conectado ao seu povo, exortando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, instruindo uns aos outros, mais melhor a conexão com Cristo, que reflete na sua conexão melhor com o povo. Desligue de um dos dois e você perde os dois. Desligue de um dos dois e você perde os dois. Vá lá, desconecte de Cristo e você desconectará do seu povo. Desconecte do seu povo, você desconectará de Cristo. Não existe esse cristianismo para ser vivido sem conexão. Então eu vou ler para você aqui João 15, 1 a 5, que é o texto que prova o que eu estou falando. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que o que ele coloca de condição única e exclusiva para nós darmos fruto não é, olha, se não houver pandemia, se não houver isolamento, se você tiver saúde, se você tiver livre, se você tiver assim muito legal na vida, se você acertar as suas condições exteriores, você vai dar fruto. Então acerte as suas condições exteriores para dar fruto. Ele não diz isso, ele diz apenas o seguinte, ó, se eu estiver em você, se você estiver em mim, você vai dar fruto. E que se a vara estiver desligada da videira, ela não pode dar fruto. Mas a vara que está ligada na videira, ele vai cuidando, ele vai limpando para que ela dê mais fruto. Então, a pandemia, qualquer outro raio de coisa que venha a acontecer, não pode nos impossibilitar absolutamente de dar fruto, pode apenas só nos impedir, e é um impedir que te leva para um outro caminho. Esse texto desmente a circunstância como determinante absoluto para frutificar e estabelece a conexão com Cristo como fator determinante para frutificar. Em vez de a gente justificar o que não fez por causa da pandemia, arranjar uma justificativa, a gente deve apresentar a Deus a nossa confissão de pecado e negligência e obter perdão, ao invés de apresentar uma justificativa para Ele. Deus está pronto a te perdoar, mas Deus não está pronto a aceitar as suas justificativas. Ele não aceita justificativas.
Ele provê justificação, ele provê expiação, provê propiciação, mas não aceita justificativa, porque se houver justificativa para o seu pecado, nem precisa procurar ele, está justificado. Está justificado. E aí pode ocorrer da sua conexão ter caído, ou estar ruim. Não está mais legal, tá falhando, não tá boa. Se fosse aí se tivesse aí que acessar a rede social, acessar aí, fazer seu trabalho, você não estaria desesperado porque está sem conexão? As pessoas ficam desesperadas, elas chegam na sua casa e falam, mas ó, a senha do Wi-Fi aqui não está funcionando. Por que com Cristo e com os irmãos a gente não se importa? Em estar com a conexão ruim, uma conexão falha, está sem sinal há dias. Sem sinal há dias. Tem gente que desde a pandemia praticamente não emitiu sinal, não se conectou por nenhum caminho. Então, por que as falhas aqui da conexão? Eu tenho algumas aqui para você pensar. Inconversão. Pessoas que podem estar entre nós, sentando com nós, tomando a ceia com nós, mas não são convertidas. Elas não estão espiritualmente conectadas com Cristo. Como elas não estão conectadas com Cristo, elas não podem dar fruto. Porque sem ele nada podemos fazer. Alguém vivendo em desobediência deliberada, que existe o pecado que nós cometemos por cair na tentação, que ele é aquela coisa desproposital, que aconteceu por uma falha, é pecado igual, mas existe aquela outra forma de desobediência deliberada, a pessoa avisada na sua consciência, avisada pelo Espírito, avisada pela palavra, avisada pelo pastor numa pregação pública, avisada por um irmão no particular, já viu, já sabe, mas deliberadamente continua naquilo, ela está disposta a cortar a conexão, não vai mandar sinal, não vai receber sinal, tem que restabelecer, tem que se arrepender e restabelecer. Aquele que não se subjuga à palavra, porque você é lavado pela palavra, não quando você ouve apenas, mas como aquilo entra no teu coração e você se dispõe a submeter aquilo. Ou a pessoa que também é muito autoconfiante, confia no seu esforço, ouvindo essa mensagem, agora eu vou me dedicar, eu vou fazer o máximo que eu puder, o seu máximo, e o outro que não faz nada dá quase no mesmo, porque sem Cristo nada podeis fazer. Eu não estou negando a importância da dedicação, do esforço. O que eu estou fazendo aqui se eu estivesse negando a importância da dedicação e do esforço? Eu deitaria aqui nas minhas almofadas, no meu banquinho, dormiria. A confiança em Cristo leva a gente a se dedicar. Mas você sabe que o fruto do seu trabalho é por meio de Cristo, não por causa do seu esforço próprio. Então, irmão, prisão, perseguição, idade, doença, Covid-19, 20, 21, isolamento, não são impedimentos absolutos. São limitações que redirecionam a nossa vida para procurar um outro caminho para dar fruto. Você vê, por exemplo, quando Cristo estava na cruz, ele estava limitado de muitas coisas, não estava limitado? Como homem, Deus homem na cruz, pregado, mãos pregadas, pés pregados, coroa de espinho na cabeça, estava limitado, mas continuava dando fruto. Continuava dando fruto, continuava cumprindo o propósito da sua vida, atingindo o ápice do seu ministério enquanto que pregado. Porque estava em profunda comunhão com Deus, dando fruto pregado. Aí a gente vai dizer que a pandemia, se não fosse ela, a gente teria dado mais fruto, a gente teria trabalhado mais, porque a gente está vinculando o trabalho a Deus ao culto no templo. O culto no templo faz parte de uma celebração comunitária de amor a Deus, de amor ao próximo, mas ele não é exclusivo o nosso meio de dar fruto a Deus. Quero agora mostrar para vocês isso para encerrar. Você abre sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2, verso 19 a 21, e você vai ver como isolamento social não é impedimento para dar fruto, porque Paulo escreve o que eu vou ler de dentro de uma cadeia. A situação dele é bem mais difícil do que a minha, do que a sua. E ele, da cadeia, ele permanece conectado,
e faz com os irmãos o contato possível. Qual que é o contato possível na época dele? Precário, carta. Muitas vezes nem era ele que escrevia a carta, era alguém que ele chamava para escrever porque ele estava preso. E a carta era cara, demorava para chegar, mas era o sinal que ele tinha, ele ia usar. E ele diz assim, Filipenses 2, 19 a 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Então você observa aqui que não falta a conexão, que existe conexão errada. Sempre se está conectado a alguma coisa, mas a isso que você está profundamente conectado, vinculado, solidarizado, para isso que você vendeu quase que a sua alma. Não é coisa só sua? Cada um busca os seus próprios interesses. Só tem uma conexão, mas é com os interesses dela. Nesse texto aqui, irmãos, a gente pode aprender aqui algumas coisas. Que os planos foram mesmo frustrados em 2020. Os planos das nações, das cidades, dos governos, os nossos, foram todos frustrados em 2020. Mas será que o que Deus queria mostrar para a gente é que a gente não deve planejar? Ou será que o que aconteceu em 2020 nos ajuda a planejar da forma correta? Porque nada também te impede, te impossibilita de planejar. Você pode estar no fundo do poço. De lá você pode fazer planos. Paulo planeja enviar Timóteo. Ele está preso. Ele planeja enviar Timóteo. O seu plano tem um certo prazo. Ele diz, espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente. E o seu plano tem um objetivo. Ele quer que o Timóteo vá, leve notícias dele para os irmãos e traga notícia dos irmãos para ele. Para que ele seja animado. O que você faz para se animar também? Estou muito desanimado. Tá, mas o que você está fazendo para se animar? Paulo toma essa iniciativa aqui. O plano dele ele tem plano, o plano dele tem prazo. E tendo prazo tem também um objetivo razoável. E seu plano não é egoísta. Não é o plano de Paulo para Paulo. Por que não é egoísta? Ele preso, ele poderia reter com ele Timóteo, reter com ele também um outro camarada que está lá, chamado Epafrodito, para seu benefício. Igual pais querem reter filhos em casa por anos e anos e anos, não porque aquilo é melhor para os filhos, porque aquilo é melhor para eles. Pastores retêm membros na igreja que já não deveriam estar ali porque surgiu outras coisas, surgiu um casamento, surgiu alguma coisa, porque eles estão pensando neles. Você está me entendendo? Ele poderia reter essa pessoa pelo bem dele. Ou às vezes um filho quer reter um pai com 120 anos, já na situação já difícil de se viver, não quer que o pai vá. Não é amor, é egoísmo. É egoísmo, irmão. Muitas vezes é egoísmo algumas pessoas que a gente quer que a gente a todo custo. Mas ele fará o que é útil para ele e para os outros também. Então o seu plano tem que contemplar o outro, não pode contemplar só o que é bom para você. Não, meus planos deram certo. Deram errado. Deu tudo errado os seus planos, porque seus planos só contemplaram o que é melhor para você. Deu errado, deixa eu te falar, deu errado. Esse plano que você fez, que se consolidou, que concluiu, que no final o resultado disso é só um benefício para você próprio, mas não é para sua família, não é para sua igreja, não é para sua comunidade. Esse plano deu errado, mas você chama isso de dar certo. Olha só o que ele vai dizer. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de você. Não é um eu exclusivo, é um eu também. Vocês vão ser animados e eu também. Então vale a pena o plano, ele favorece nós dois. E aí o que eu se observa aqui, por que isso daqui serve de um exemplo de como planejar em 2021? Como é que você começa os seus planos para 2020? Você começa com espero no Senhor. Se Deus quiser.
Se Deus quiser, eu vou enviar Timóteo. E embora ele tenha Timóteo a mãos, parece ter todos os recursos, ele submete tudo à espera no Senhor. Porque o que nós fazemos muito? Quando você vê tudo mais ou menos ali na sua mão, você fala, não, vou fazer. E você diz apenas, espero no Senhor, se Deus quiser, quando as coisas não estão nas tuas mãos. Mas deixa eu te falar umas coisas, as coisas sempre estiveram na mão de Deus. Nunca estiveram nas nossas, em todo o tempo. Às vezes a pessoa tem esse costume, a pessoa ficou muito doente, ó, agora não tem mais jeito, vamos entregar na mão de Deus. Sabe quando aquela vida não esteve na mão de Deus? Nunca, ela sempre esteve na mão de Deus. Sabe quando você teve controle de alguma coisa? Nunca, sempre esteve tudo na mão de Deus. Ele não sabe, eu não sei se eu vou terminar esse vídeo, levantar aqui e sentar daqui a pouco para almoçar. Eu assisti ontem uma psicóloga falando, ajudando as pessoas, ela nem professa uma cosmovisão cristã, e ela disse, olha, a gente tinha a impressão de que as coisas estavam nas nossas mãos, mas era só uma impressão, mas o ser humano precisa de uma impressão de que as coisas estão nas mãos dele. Ela está parcialmente errada, porque o ser humano precisa não de uma impressão que as coisas estão nas mãos dele, porque o ser humano precisa de uma confiança de que tudo que ele for fazer, ele faz esperando no Senhor. Se Deus quiser, você faz planos para 2021. E aí, qual que é o constrangimento dele, que a conexão provoca? Essa necessidade de mandar notícia e receber notícias. Ele não está lá, olha, já que eu estou preso aqui, se alguém quiser saber de mim, que me procure, pergunte, porque tem pessoas na comunidade e que caem a conexão dela e elas estão sempre esperando que a igreja se conecte a elas. Ela nunca conecta voluntariamente a igreja. Então, Paulo manda notícias, Paulo manda notícia. Se Paulo tivesse entre nós, ele ia dar notícia. Ele não ia dizer, não, eu sou Paulo, não preciso dar notícia para ninguém, não. E ele ia receber notícias também. E isso na época que é caro fazer isso, que é demorado, que é custoso. Como que pode hoje, com mais tecnologia, comparada até com a tecnologia da caverna deles, nós não fazerem o mesmo? E já nesse tempo, entre os cristãos, era raro ter alguém na comunidade conectado com Cristo e com os irmãos, como um bom sinal, já era difícil. Paulo diz aqui, planeja enviar Timóteo, não tenho ninguém como ele que tenha sincero interesse pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Ouviu? Não tenho ninguém como ele, naquela época já, porque cada um está conectado com seus interesses, não está conectado com a comunidade, nem comunicado com Cristo. Então eu tenho Timóteo. Mas já é uma bênção, né, irmão? Você ter alguém, né? Você ter alguém. É bom demais ter alguém, você falar, ó, tenho essa pessoa aqui comigo, tenho aquela outra pessoa ali comigo, tem aquela outra pessoa. Com alguns a gente perde mesmo, perde sinal, perde conexão, você tenta, não consegue, mas deixou, Deus foi bondoso, deixou com ele Timóteo, deixou com ele Epafrodito. Gente, você pode falar, não, tenho esse aqui comigo. Eu quero ser para os irmãos essa pessoa, falar, não, eu tenho ele comigo aqui, se eu precisar, ele está lá. E às vezes também não me cobre tantas vezes uma conexão pessoal, por causa do afastamento, mas olha aqui, a minha dedicação é essa aqui, o que eu estou falando para todos é o que eu falaria hoje para você pessoalmente, se a gente estivesse sentado aqui na minha casa conversando, você falar qual que é o tema que você acha para hoje, o que você acha que é importante, eu falei, ó, conexão com Deus, conexão uns com os outros, e aí ele faz um elogio para Timóteo, ele fala, ó, não tenho ninguém como ele que esteja interessado em vocês. Porque, cuidado, a pessoa que se interessa a você pelo que você pode proporcionar. Eu tive um exemplo aqui há 20 dias antes de sair de férias, eu mandei no grupo da empresa o aviso, estou saindo de férias. 1 ou 2 mandou lá boas férias para mim. Meu chefe estava saindo no mesmo dia, 30 pessoas mandaram boas férias para ele, descansa, você merece. Ah, deu algum ciúme em você? Nenhum. Eu só acho que talvez eu não seja um tão bom colega de trabalho quando eu julgue ser, e que existe a questão de que quem é que pode proporcionar alguma coisa para eles? Muito mais meu chefe do que eu. Funciona assim, as pessoas às vezes não estão interessadas em nós, estão interessadas no que a gente pode dar.
Agora, o interesse de Deus por nós é verdadeiro, porque Deus sabe que a gente não pode dar nada a Ele que Ele não tenha nos dado primeiro, que a gente não tem condição de barganhar com Ele, porque não há nada que Ele precise que a gente possa dar. E aí Paulo vai dizer aqui, para a gente encerrar, que não tem ninguém, né, que cuida dos interesses de Jesus, que cada um está buscando os seus próprios interesses. Mas quando é que Timóteo buscou os interesses de Cristo? Quando é que Timóteo buscou os interesses de Cristo? Como que você faz para buscar os interesses de Cristo? Quais são os interesses de Cristo? É simples, irmãos. Quando servimos a nossa comunidade em qualquer coisa, e no máximo de coisa que nós pudermos fazer, é os interesses de Cristo que a gente está buscando, porque Cristo está interessado na edificação da nossa comunidade. Aqui Timóteo vai fazer uma coisa simples, ele vai fazer uma coisa muito simples, irmãos. Ele vai ser um garoto de recados, alguém que pega a notícia daqui, leva para lá, pega a notícia de lá, traz para cá. Mas essa coisa simples que ele vai fazer tem uma explosão, é um Big Bang de impacto. Vai causar um ânimo nos irmãos lá e vai causar um ânimo em Paulo aqui. E aí é bom saber que Timóteo é aquela pessoa assim, aquela rede que você pode conectar, sabe? Ter irmãos que é uma rede assim, sempre possível de conectar. Ele sempre está lá. A hora que você conectar, dá sinal, você conecta, faz o que precisa fazer. Seja essa pessoa em 2020 com um sinal legal, que podem conectar com você, que você se conecta com os outros. A maioria das pessoas hoje busca apenas seus interesses, não de Cristo Jesus. Mesmo quando eles se conectam à comunidade, fala, vou fazer parte aqui, vou ler mais a Bíblia, vou orar. No fim, tem muita gente fazendo tudo isso porque quer ver se gera em Deus uma dívida, uma forma de bajulação do Altíssimo, para ver se no final Deus dá para ele o que ele quer. Mas não é naquilo que ele está interessado, ele está interessado no que aquilo pode proporcionar. Aquilo não é um fim para ele, é um meio para ele conseguir uma outra coisa. Conexão quebra isso. Conexão quebra o nosso egoísmo, conexão quebra a nossa frieza, conexão quebra a nossa preocupação conosco mesmo. Conexão, se conecte com Cristo, se conecte com os seus irmãos. Caiu a sua rede, falhou. Se preocupe com isso, irmãos. Isso é mais preocupante do que a metáfora que isso simboliza de um sinal de internet, de comunicação. Tá bom? Se conecte. Que Deus abençoe 2021. Amém.